dois caminhos e uma escolha. Jesus estava pregando um dos maiores sermões, quando neste sermão, ele ensina os dois caminhos da vida. A Bíblia Sagrada ela diz no versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Nesta noite nós iremos entender melhor sobre esses dois caminhos, até mesmo para que nós possamos fazer uma escolha, para que nós possamos analisar nossa vida, qual o caminho nós estamos trilhando. Porque a palavra de Deus ela diz, irmãos, que o mundo que nós vivemos há muitos caminhos. No mundo que nós vivemos há muitas escolhas que nós podemos trilhar, mas nós temos que ter a certeza do caminho que leva a Deus, porque a Bíblia ela fala do caminho largo, o caminho espaçoso, que o próprio Jesus ele diz que esse caminho pode te levar ao inferno. E é por isso que nós temos que tomar cuidado nesse sentido, nós crente, servo de Deus, para que nós não possamos desviar da presença de Deus. Jesus ele diz: entrai pela porta estreita. Jesus ele dá a dica. Jesus ele fala a cada um de nós: entrai pela porta estreita. Isso significa, irmãos, que nós não nascemos salvos, que nós não possamos salvar os nossos filhos, que assim como Deus deu a Adão e Eva, desde o princípio da palavra de Deus, da Bíblia, no livro de Gênesis, onde a palavra de Deus ela fala da primeira criação de Deus, Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a sua imagem, o macho e a fêmea. Deus criou o homem e a mulher. E a Bíblia Sagrada, irmãos, ela vai dizer aqui no versículo, no capítulo 2, que Deus ele ordenou, capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, desde o princípio, a palavra de Deus ela já fala da desobediência do homem a Deus, e que teve uma grande consequência devido a essa desobediência. E o caminho espaçoso e largo é exatamente isso, é o caminho sem volta, é o caminho, irmãos, que eu posso decidir as minhas regras. A palavra de Deus ela vai dizer que Jesus ele colocou sobre nossas vidas, sobre a sua santa palavra, 10 mandamentos. E nós temos que trilhar durante esses 10 mandamentos que Deus nos ensina. E é importante, irmãos, que nós temos que estar firmes no Senhor, temos que estar focados, temos que estar a cada dia vigiando, para que nós não possamos cair em tentação. Porque a palavra de Deus ela vai dizer que Adão e Eva, mesmo sendo criação de Deus, a Bíblia ela diz que Jesus colocou os dois ali no jardim, um lugar santo, um lugar purificado, onde não teria pecado, e Jesus lhe ordenou para que eles não comessem a fruta do bem e do mal. Mas a Bíblia Sagrada ela vai dizer no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 em diante, parte B, a Bíblia diz: e assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do
jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Versículo 4, a palavra de Deus ela diz: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Neste momento, Adão e Eva foram enganados. Exatamente isso, nós temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que o pecado, ele entrou no mundo pelo homem, mas pelo homem também veio a graça de Deus. E hoje nós temos o privilégio de estar na presença de Deus, temos o privilégio de ser um escolhido pelo Senhor para estar aqui neste lugar. Você não imagina o tão grande amor que Deus ele tem pela tua vida. E é por isso que o caminho é espaçoso, é o caminho que leva à perdição, é o caminho sem volta. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ele define toda uma trajetória de vida em apenas 2 títulos, quando ele diz: entrai pelo caminho direito, pela porta estreita ou pela porta larga. A escolha é você que faz. Jesus ele não decide por você. Jesus ele apenas te dá uma dica. Ele diz: entrai pela porta estreita, porque esta te levará uma vida de eternidade com Deus. Quem nunca tomou uma decisão errada? Quem nunca teve ou fez uma escolha errada? Eu creio que todos nós fizemos uma escolha errada, mas hoje nós possamos escolher a escolha certa, porque Deus nos dá a dica, porque Deus nos ensina na sua santa palavra aquilo que nós possamos saber para poder um dia chegar na eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. E o caminho largo e espaçoso, irmãos, é um caminho fácil de trilhar. É um caminho que eu e você pode decidir. É um caminho sem regras. É você que faz, é você que decide o que quer. É você que faz. Você não precisa, você não tem temor ao Senhor. Aquele que está no caminho largo, ele não tem um temor ao Senhor. Ele não faz a vontade de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele se entristece com isso, porque Deus ele quer salvar todos. Mas nós temos que despertar, levar a palavra de Deus para muitos que ainda não conhecem. Porque eu creio que hoje nós conhecemos a palavra de Deus. É claro que nem tudo a gente sabe. Mas o Senhor Jesus, ele nos instrui. Quando nós estamos em um caminho pecaminoso, o Senhor Jesus, ele dá um toque. E isso, irmãos, é tremendo, porque nós somos cobertos pela graça de Deus. Todos os dias Deus nos guarda. Todo dia o Senhor Jesus, ele acampa os seus anjos sobre as nossas vidas, e isso não tem preço. É por isso que nós, crente em Jesus, nós temos que nos firmar no Senhor. Nós temos que sempre fazer a escolha certa, deixar de lado o caminho largo, o caminho que leva à perdição, o caminho da bebedeira, da desobediência, o caminho do desejo da carne. A palavra de Deus, ela disse que esses que faz essas tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, meus irmãos, amigos aqui presentes, você que ouve esta palavra, analise a tua vida hoje. Veja qual caminho você está trilhando. Será que você está agradando a Deus? Será que você está fazendo a vontade do Senhor? Jesus, ele é tremido. Todos os dias
Todos os dias Ele faz aquilo que o homem não pode fazer pelas nossas vidas. E nunca te esqueças de tomar aquelas atitudes precipitadas, porque é uma das coisas que nos leva também ao erro, é uma das coisas que nos faz pecar, é tomar aquela atitude sem antes consultar o Senhor. Sempre quando você for tomar uma decisão, ora a Deus, apresenta a Jesus aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Diga: Senhor, faz um mover na minha vida, será que isso dá certo? Eu coloco nas tuas mãos, Pai, abençoa a minha vida todos os dias, me dá força. Se você está fraco na fé, se você não ora, ora hoje, busca a Deus, clama mais Jesus. A Bíblia diz que de todas, Jesus só dá duas possibilidades de vida: o caminho largo e o caminho estreito. E a Bíblia ela vai dizer que nós que temos que escolher qual o caminho nós temos que seguir. Amém? Santo é o nome do Senhor Jesus. Gostaria de falar do exemplo bastante simples que está na palavra de Deus, de um homem que se precipitou, achando que seu desejo era maior que todas as coisas, que seu desejo era maior do que Deus. A palavra de Deus ela fala do filho pródigo. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, a Bíblia Sagrada ela diz: e disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Havendo gastado tudo o que houve naquela terra, uma grande fome começou a padecer necessidade. Irmãos, a Bíblia ela diz que esse filho, ele achou que podia tomar conta da sua vida, se Deus sendo seu pai, porque Deus ele nos instrui o que nós temos que fazer. A Bíblia diz que esse filho ele pegou a sua parte da herança e ele saiu e começou a gastar todo o dinheiro, toda a sua herança. Ele não pensou no dia de amanhã. Ele talvez não pediu nenhuma opinião do seu próprio pai. Ele desobedeceu e ali saiu, sem explicação, cuidando da sua vida. Mas a palavra de Deus, ela diz, irmãos, que pela desobediência, a palavra de Deus, ela vai dizer que pela precipitação, esse filho, ele se arrependeu. A Bíblia diz que sobre a vida dele veio uma grande fome. Aquele homem, ele tinha tudo. O pai dele dava tudo para ele. Mas a Bíblia diz que uma grande fome padeceu sobre a vida dele. Ali veio o arrependimento. É o primeiro passo para a vida eterna. É o arrependimento. E a Bíblia ela vai dizer, irmãos e amigos aqui presentes, que um certo momento ele desejou comer a comida que era dos porcos. Para você ver a situação da pessoa que desobedece a Deus, da pessoa que constrói as suas próprias regras, que faz a sua escolha sem consultar Jesus. O Senhor Jesus, irmão, é o maior instrutor. A Bíblia ela diz que Jesus, ele vela pela vida de cada um. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então nós temos que ter
Nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que ter isso em nossa mente. Fazer as nossas escolhas certas. Fazer a nossa escolha apresentando a Deus. E só assim você vai ver o que Deus ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus. A palavra de Deus ela diz, irmãos, que este filho, um certo momento, já sem nada para comer, a vida bastante difícil, ele resolveu voltar para a casa do pai. No versículo 21 de Lucas 15, a palavra de Deus, ela diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-o, ponde-lhes um anel na sua mão e as sandálias nos seus pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comemoramos e alegramos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Louvado seja glória a Deus, aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. Porque ele é digno, amém. Esse filho ele estava perdido. Esse filho, irmãos, ele estava perdido, mas o pai se alegrou, porque ele estava de volta. É assim que Deus ele faz a nossa vida. Quando nós saímos da presença de Deus, o Espírito de Deus ele nos entristece. Mas o Senhor Jesus ele toca, às vezes no momento difícil, Deus ele aperfeiçoa para que você volte para a casa de Deus, em nome de Jesus, amém? Este é o lugar santo, este é o lugar em que Deus escolheu para que tu sejas feliz até a volta dele, em nome de Jesus. A palavra de Deus ela diz no livro de Romanos capítulo 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Amém. Hoje nós vivemos abaixo da graça de Deus. Deus ele nos protege, Deus ele nos guarda. E é isso, irmãos, que é importante e é um motivo de alegria para que hoje nós possamos estar neste lugar ouvindo esta palavra em nome de Jesus, amém? Mas Jesus ele disse lá no início do texto: entrai pelo caminho estreito. Qual é esse caminho? O caminho estreito, irmãos, é aquele que leva à eternidade com Deus. É o caminho da desobediência, o caminho do temor, da santificação, aonde estarão somente os santos, somente a igreja de Deus, somente os escolhidos é que vão estar no caminho estreito da vida, amém? O caminho da eternidade. A Bíblia diz que Jesus ele vai voltar. Ninguém sabe. Pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui ainda 10 anos. Só Deus sabe todas as coisas. Mas nós temos que estar apercebido a cada dia, vivendo a vida de oração, buscando, e como eu já disse, trilhando no caminho estreito da vida. No livro de Mateus 16, 24, a Bíblia diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a certeza que Jesus ele diz: não é obrigado você estar no reino de Deus. Jesus ele diz: eu sou a porta. Se você quiser, renuncie a si mesmo, pega a tua cruz e siga-me. Louvado seja o nome de Jesus. A porta estreita é o caminho que conduz à vida eterna com Cristo. A palavra de Deus ela diz: não se turbe ao vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito:
Pois vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também comigo. Amém? Louvado seja Deus. Glória a A palavra de Deus. Deus, ela diz no livro de João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só existe um caminho. O caminho esse, o caminho estreito da vida, o caminho da eternidade. Esse caminho se chama Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, a Bíblia ela diz: buscai ao Senhor enquanto é tempo, buscai ao Senhor enquanto é tempo, invocai enquanto se pode achar. Hoje nós temos o privilégio de estar na presença de Deus, mas neste mundo existem muitas almas perdidas que necessitam da palavra de Deus, que necessitam se converter ao Senhor, porque apenas pelo arrependimento, apenas pela humildade, chegaremos ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Para concluir esta palavra, eu quero dizer a cada um de vocês que está aqui nesta noite, todos crentes em Jesus, hoje é noite de nós analisar nossa vida, hoje é noite de nós ver qual caminho nós estamos seguindo, e ter a certeza de que o melhor caminho é Jesus. Amém? Que Deus abençoe esta palavra em nome de Jesus. Fique de pé, aplaude bem lindo o Rei dos Reis. Oh, aleluia. Glória, Glória. é aquele que vive e reina. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos sentar. Passa a palavra para dirigente.